Boa noite, gente. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula, abençoada por Deus em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais essa aula, amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, meu Deus, de mais uma aula, podemos estar aqui ouvindo a tua palavra, Senhor Deus, e aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que os nossos ouvidos estejam abertos, nossa mente, nosso coração, Senhor Deus, para receber mais uma vez a tua palavra, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Bom, o nosso último herói, né? Para quem acompanhou as nossas aulas, eu e a tia Larissa, a gente foi contando sobre os heróis da fé. E a tia Vanessa também, né, falou algum. E hoje é o nosso último herói da fé. E hoje o nosso herói é um personagem que é um pouco conhecido, sim. E nós vamos falar mais um pouquinho dele, tá bom? E nós vamos falar hoje de Samuel. Ele tem vários ensinamentos para nós muito importantes, muito abençoados, tá bom? Bom, nós vamos começar contando um pouquinho sobre a história dele, tá? Samuel é filho de Ana. E Samuel foi muito desejado, muito pedido a Deus pela mãe dele. O pai de Samuel, Eucana, tinha duas esposas e uma tinha filhos e Ana não podia ter filhos. E esse era o clamor que ela fazia a Deus, esse era o pedido que ela fazia a Deus, que Deus lhe desse um filho. E depois de muito clamar, depois de muito pedir a Deus, Deus concedeu Samuel para ela. E ela fez uma promessa, né, um pacto com Deus de que ela iria entregar Samuel no templo. A palavra de Deus fala que quando Eucana subiu, né, ao templo com os filhos dele, Ana falou para ele que no tempo certo, quando Samuel desmamasse, ela ia também subir para consagrar, mas que lá ele ia ficar, que ele ia morar lá, ele ia ser entregue a Deus. E essa passagem que a gente vai falar um pouquinho mais tá lá em 1 Samuel 3. O que aconteceu? Você depois leia o capítulo inteiro aí na sua casa, tá bom? Samuel foi entregue a Eli. Ele é quem morava lá no tabernáculo, né? Quem ensinava. E ele é quem cuidava de Samuel. E aconteceu que naquele tempo a palavra de Deus, né, a voz de Deus já não era tão frequente das pessoas ouvirem. O capítulo 1 fala assim que o menino Samuel ministrava perante o Senhor, né, com a ajuda de Eli. E naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então, Samuel foi entregue, né, para que ele fosse cuidado por ele, assim como a mãe dele falou para Deus que iria acontecer, que ela iria fazer. E aconteceu que numa noite Samuel e Eli estavam indo dormir e aconteceu uma coisa diferente. Ele nessa passagem ele já tá mais velho, né? Ele já não enxerga mais. Então ele foi dormir e Samuel também. E aconteceu assim. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando mais fracos, já não tão enxergavam mais. Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Sabe o que aconteceu? O Senhor chamou Samuel, o Senhor quis falar com Samuel, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não reconheceu a voz de Deus na primeira vez. O Senhor falou: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi lá, ele falou: Eis-me aqui. E ele falou: Não, eu não te chamei, pode voltar lá para sua cama. E Samuel, intrigado, voltou para a cama dele. O Senhor tornou a chamar Samuel de novo. Samuel, Samuel. Samuel não entendeu que era a voz de Deus. Ele voltou lá para ele e falou: Eis-me aqui. E ele falou: Não, não sou eu que estou te chamando. Pode voltar para sua cama. Na terceira vez, Eli já tinha entendido quem era que estava falando com Samuel e falou para ele: Olha, se isso acontecer de novo, volta lá para sua cama
E aí é a voz de Deus falando com você. E diga, eis-me aqui. E foi isso que Samuel fez. Quando ele voltou para a cama dele, na terceira vez Deus falou, Samuel, Samuel. E ele disse, eis-me aqui. Sabe o que aconteceu? Deus falou com Samuel, Deus entregou uma palavra para Samuel que ele teria que entregar a Eli. Ou seja, Deus usou da vida de Samuel. Mas o que a gente tem que aprender com essa passagem? Eu quero muito que fique gravado no seu coração. Samuel, ele estava ali aprendendo as coisas de Deus. Ele foi entregue como uma promessa da mãe dele para aprender as coisas de Deus. E até então ele não conhecia como que era ouvir a voz de Deus. Lembra que aqui nessa passagem fala que naquele tempo a voz de Deus já estava mais escassa, já não estava ouvindo a voz de Deus. E ele ouviu a voz de Deus, mas ele obedeceu. Ele ouviu as instruções para poder ouvir a voz de Deus. E isso foi muito importante para a vida de Samuel. Aprender a obedecer e aprender a ouvir a voz de Deus. Se nós estudarmos as outras passagens, ele foi muito importante, muito importante. Foi ele que ungiu a Davi. Lembra que a gente falou da história de Davi? E é isso que eu quero muito que você aprenda com essa história, com mais esse ensinamento. Você precisa aprender a obedecer às orientações. Quando alguém te passar uma orientação, obedecer é a primeira coisa. Sabe por quê? Porque esse é o maior ensinamento que Deus nos dá. Aprender a ter obediência. A obediência é aquilo que muda a nossa vida. Samuel obedeceu obedeceu o ensinamento de Davi, que ele deveria voltar para a cama e que aquela era a voz de Deus. Depois dessa obediência, ele conseguiu entender qual era a voz de Deus. Ele parou para entender o que Deus queria usar da vida dele, o que Deus estava falando com ele. Nós precisamos ser assim também, aprender a obedecer os ensinamentos para poder ouvir a voz de Deus. Quando nós obedecemos, nós somos fonte de bênção, nós somos fonte de bênção para poder ser usado por Deus. E foi isso que aconteceu com Samuel. Ele obedeceu, ouviu a voz de Deus e foi muito abençoado. Ele é muito conhecido na palavra de Deus. Ele foi muito usado por Deus. Ele sabia o momento de ouvir Deus, as orientações, de ser obediente. Isso é o que muda as nossas vidas. Você saber ouvir os ensinamentos de alguém mais velho, do seu pai, da sua mãe, dos professores, dos nossos pastores. É isso que muda a nossa vida. É isso que nos ajuda no nosso dia a dia. Imagina se você fosse sozinho. Imagina se você não tivesse os professores da escola para você poder aprender as coisas que você vai usar no dia a dia e aprender a ouvir os professores da nossa igreja, ouvir os nossos pastores, ouvir os nossos pais, os ensinamentos, ouvir a voz de Deus, ou obedecer a voz de Deus. É isso que muda a nossa vida. No nosso dia a dia, a gente vai ter muitas situações que nós vamos passar, mas se nós não pararmos para ouvir os ensinamentos, se nós não pararmos para ouvir aquilo que nós precisamos aprender, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce sabendo tudo. E nós nunca vamos ser perfeitos, mas você pode se aprimorar todos os dias, você pode aprender tudo de novo todos os dias. Isso vai ser muito importante para a sua vida. Parar e ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer nos ensinar. Quando nós não pudemos mais ir na igreja, quando nós começamos a colocar as aulas aqui para vocês, você parar para ouvir uma aula, você parar para ouvir um ensinamento, isso é obediência, isso é crescer. Samuel foi assim, ele seguiu a voz de Eli, o ensinamento de Eli, que ele falou para ele que aquela era a voz de Deus, e ele ouviu a voz de Deus, e debaixo da obediência do que ele ouviu de Deus, ele foi e cumpriu uma palavra que Deus tinha dado a ele para a vida de Eli. Ele parou para ouvir um ensinamento, ele parou para ouvir a voz de Deus. E é assim que nós precisamos ser na nossa vida. A voz de Deus, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos das pessoas que estão à nossa volta é muito importante. É isso que vai nos levar nosso futuro. E se você acha que nós adultos, nós paramos de aprender, não, nós aprendemos todos os dias. A palavra de Deus, os ensinamentos são
o nosso fortalecimento, são o nosso alimento. Imagina você sem a presença de Deus, imagina você sem as orientações de Deus. Nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes dos ensinamentos de Deus. É isso que eu quero que fique gravado no seu coração. Obedeça, ouça a voz de Deus, ouça a voz das pessoas que estão ali para te ensinar, para te guiar, assim como ele fez com Samuel, e Samuel foi obediente. Você precisa ser como Samuel. Você precisa ouvir a voz de Deus e ouvir a voz das pessoas para que você possa crescer com bênção, com sabedoria. Amém? Ouvindo a voz de Deus e aprendendo cada dia mais. Lembra que você nunca vai saber tudo. Todos os dias é um aprendizado novo. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam todos os dias. Ele nos dá um dia novo todos os dias para que nós possamos aprender mais e parar e ouvir a voz de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quero que fique gravada no seu coração. Eu vou colocar aí a nossa atividade, tá bom? Eu amo muito vocês, tô com muita saudade. Não vejo a hora que a gente possa estar junto de novo na casa de Deus, tendo a nossa aula todo mundo junto, comendo um bolo de chocolate com nosso café da manhã, muito gostoso. Mas eu sei que logo, logo tudo vai se resolver. Ora aí na sua casa pra gente concordar em oração para que tudo isso passe logo, tá bom? Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, gente.